Bom dia a todos. Que a paz de Deus possa estar na vida de cada um aqui presente. Amém? Estamos lendo o livro de Êxodo nas nossas devocionais e podemos ver, como Deus tem mostrado os seus grandes feitos, as suas maravilhas para libertar o seu povo da escravidão. Agora, como um povo liberto, Israel está vivendo um momento inédito, pois era uma nação recém-formada. Apesar de ainda não terem um espaço físico permanente, precisavam ter uma identidade, precisavam formar um Estado com leis e principalmente governantes para liderar e guiar o seu povo, pois estavam por 430 anos vivendo numa cultura e numa língua que não era deles. Então, tudo de novo eles precisavam fazer. Você sabe muito bem que a formação de várias nações, inclusive o Brasil é um estado laico, que significa um estado laico. A religião está separada do Estado e, portanto, é uma república na qual nós elegemos pessoas através das eleições democráticas. Nós defendemos uma lei chamada Constituição, é a lei máxima do país, e também nós precisamos defender a sua própria soberania. Existindo alguma ameaça, o Brasil ele precisa se defender ou se relacionar com outros países através da sua diplomacia. E a religião não pode interferir nas decisões do Estado. Entretanto, Israel não era uma monarquia e muito menos uma democracia. Suas leis religiosas e o seu código civil não foram feitas pela liderança eleita. Não tinham exército para defender a sua soberania e muito menos tinham uma figura de um rei para governar e liderar o seu povo na época. O livro de Êxodo mostra a formação de uma nação centrada na teocracia. Suas leis e códigos civis eram escritos diretamente por um Deus através de um porta-voz chamado Moisés. Êxodo é um livro na qual Deus começa a ensinar o seu povo a se tornar o povo dele. E para tanto, ele revela o seu caráter, ele fala quem ele é, ele descreve ou prescreve os seus mandamentos e, por fim, ele ordena o seu povo construir o tabernáculo, porque era o local onde ele iria habitar. Ele, Deus próprio, seria o rei de Israel. Então vamos ver quais são as exigências que Deus pede ao seu povo para que esse povo se torne o povo de Deus. Vamos todos ler Êxodo 19, 5, 6. Vamos ler numa só voz, vamos lá? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. A primeira condição para ser povo de Deus é obedecer e guardar a sua aliança. Israel estava no sopé do Monte Sinai. Estavam prestes a ter o encontro com Deus. E também iriam receber os 10 mandamentos, seguida de Código Civil. O Código Civil nada mais é de como você deveria portar com as pessoas. Olha, se você fizer isso, devolva o boi, se vai acontecer isso, vai naquela cidade. Então, esse é um Código Civil que Deus escreveu. E também estavam prestes a receber a planta
da construção do tabernáculo. O povo estava ali a fazer um juramento perante a Deus, perante a lei e perante a ordenança que eles iriam receber. E tudo isso no conjunto, Deus fala: essa é a aliança que eu vou fazer com o meu povo. E vocês precisam dar uma resposta sobre esse convite, sobre essa convocação, se vocês querem ser o meu povo. Deus estava estava a firmar uma aliança coletiva. Antigamente, Deus se achegava aos patriarcas de uma maneira muito pessoal. Deus se achegou a Abraão, ele veio pessoalmente no Isaac, no Jacó, inclusive a Moisés. Mas agora Deus, ele aparece de forma conhecida, de uma maneira coletiva. O povo do Egito, o Egito inteiro, soube e viu quem Deus era. E não somente isso, agora milhões de israelitas estavam ali a fazer um compromisso coletivo com seu Deus. Existem vários critérios para que uma nação seja estabelecida, mas pelo menos são necessários 3 elementos: uma língua em comum, uma escrita em comum e uma lei em comum. Antigamente na Europa, as fronteiras de muitos países eram definidas justamente pela língua. Ou seja, nós temos demarcações através da geografia, um rio para lá e um rio para cá, mas para saber se aquela pessoa que mora no rio de lá é nosso povo, para verificar essa situação, era só saber se eles falam a mesma língua. Se fala espanhol, então é da Espanha. Se fala francês, é França. Se fala alemão, então germano, então era Alemanha. Ou seja, a língua, a escrita, a lei da qual a pessoa segue, ali firma o limite daquele país. É lógico, depois tem as guerras, mas basicamente uma mesma língua, uma mesma escrita e uma mesma lei definiam uma nação. Tem um filme coreano chamado Marmoi, né? Vocês podem ver depois, eu não sei se tem subtítulo em inglês e coreano. O filme se passa no contexto de dominação japonesa sobre a Coreia. E a soberania da Coreia estava ameaçada, pois estavam perdendo a língua coreana. Eles achavam que a independência da Coreia ia acontecer nos 5, 10 anos da dominação, mas já se passaram 40, 50, 60 anos. E eles percebem que eles vão perder a língua coreana. Então, um grupo de pessoas, de uma maneira secreta, eles começaram a formalizar a escrita coreana. E principalmente o vocabulário. Eles precisavam formar um dicionário para que a identidade da nação possa ser firmada. Então, secretamente, eles reuniam uma plateia como essa, pessoas de diferentes regiões, e a pessoa levantava um objeto e falavam: o que é isso? Aí cada um falava o que era. É como se eu levantasse uma mandioca, né? Aí fala: ei, pessoal do Sul, como é que você chama a mandioca? Aipim. E vocês do Nordeste, como é que chama a mandioca? Macaxeira. É macaxeira, ou é aipim, tem outros nomes, né, da mandioca. Então, pessoal, vamos definir um nome oficial para esse objeto. Mandioca, tudo mundo, mandioca, 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 mandioca. Então, é assim, eles foram formando a identidade, formando o dicionário, assim, para que a escrita possa ser preservada e para que a identidade possa ser preservada e consolidada. Aplicando esse princípio ao povo de Israel, eles estavam vivendo temporariamente no deserto,
como peregrinos, sem território próprio. Estavam para receber os 10 mandamentos. Interessante que os 10 mandamentos, aquelas tábuas, não era uma tábua assim que veio em branco. Eram tábuas como se fosse o dicionário que eles estavam formando. As tábuas foram escritas por Deus, por um caractere específico. Isso é demais. E não somente isso, através de Moisés, Deus delega. Escreva aí, Moisés, quais serão, ou qual vai ser o código civil, o código de conduta com as pessoas. Desenha aí, como é que vai ser o tabernáculo. Ou seja, ali estava formando uma nação com uma escrita, com a lei, com a mesma língua. Muito diferente, ou seja, muito comum com os outros países, mas também muito peculiar no sentido que quem estava formando a nação era o próprio Deus. O povo que pertence a Deus não foi definido por fronteiras visíveis, não era demarcado. Mas a fronteira é definida mediante a observação de rituais e leis de um Deus chamado Javé. Lembram qual era o limite do povo e não povo de Deus na última praga de Egito? Até onde era considerado o povo? Quando o anjo da morte veio, até onde ia o limite do povo de Deus? Meus queridos, o limite do povo de Deus era demarcada mediante a obediência à palavra de Deus. Se você não obedecesse, você não era povo de Deus. Então o anjo da morte ceifava a vida do primogênito. Mas se você obedecesse à palavra de Deus, por mais ridícula que passar sangue ali nas batentes, se você obedecer, e se o anjo da morte vê o sangue, ali era o povo de Deus. Uma característica marcante do povo de Deus era o fato que eles seguiam um regulamento divino. E não porque a pessoa se sentia povo de Deus. Não é você, me sinto povo de Deus. Não é assim que define. Não é isso que vai definir você como filhos e filhas de Deus. Meus queridos, a minha palavra e a sua palavra não sustentam e nem prova que somos povos de Deus. Não adianta se autodeclarar filhos e filha de Deus. Não diz nada. Não diz nada. Jesus estava ocupado com seus discípulos e de repente, Jesus, chegou a visita aí. Quem é? É sua mãe e seus irmãos. Vocês lembram qual foi a resposta que Jesus deu? Só porque minha mãe é minha irmã, eu vou dar privilégio para eles? Não. Aí Jesus se volta para os discípulos e fala assim: olha, aqui estão a minha mãe, aqui estão os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Olha só, pessoal. Quem faz a vontade de meu Pai. Não é porque é consanguíneo. Não é porque é parente que você é mais povo de Deus. Não é porque você vem na igreja que você é povo de Deus. Não é porque você é filho de um pastor, neto de não sei o quê, algum título que vai tornar você
povo de Deus, meus queridos. O que valida o meu pertencimento ao reino de Deus é a nossa obediência à palavra de Deus, é a nossa submissão perante a vontade de Deus. Meus queridos, por isso, eu imploro, eu rogo, viva a palavra, leia a palavra, inale, exale a palavra de Deus. Então, quem vai dizer que você é povo de Deus, não somos nós, é o próprio Deus. Deus fala, você é tesouro especial entre todas essas pessoas. Você é propriedade exclusiva minha. Assim como 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Quem está dizendo? Não é você, eu para você e você para mim, não é a gente fazer um negócio de ser povo de Deus. É quando você há obediência à palavra, quando você vive a palavra. É Deus que fala, você é meu povo. Até o milênio, muitas pessoas do Brasil não faziam a distinção entre coreano, japonês e chinês. Para muitos brasileiros, japonês era japonês, coreano era japonês, chinês era japonês. Por quê? A primeira referência de oriental que eles tiveram era japonês. Então, virou padrão. Então, na minha infância, nos anos 80, né? Pensava, é japonês. Eu não sou japonês. O que você é? Coreano. Quê? Quê? Né? Onde fica a Coreia? Até explicar onde fica na Coreia. Falar, tá bom, eu sou japonês. Né? É assim. Mas chegou a Copa de 2002, eles viram que a Copa era no Japão e Coreia. Falaram, são dois países diferentes. Aí as pessoas, agora sabem que todo oriental não é igual, é diferente. E é com a disseminação do K-pop, né, e também do K-drama, as pessoas, de tanto ver o coreano, agora eles conseguem diferenciar quem é coreano, quem é japonês, quem é chinês. Eu e o pastor Elias fomos lá no interior do Piauí, numa cidade chamada Piripiri. Olha só, Piripiri. Sabe onde fica? Você desce de avião, pega um carro, mais 4 horas, você vai chegar num lugar chamado Piripiri. E a gente foi lá, cultuou na igreja, e nós saímos, e de repente veio uma jovem à minha direção e falou assim, 안녕하세요, 제 이름은 아무개입니다. What? Eu falei, o pai dela se assustou. Filha, o que você está falando? É uma igreja presbiteriana e ela estava falando dom de línguas. Né? Eu falei, pode ficar tranquila, pai. Ela falou coreano, tá bom? Não é dom de línguas. E eu falei, como é que você descobriu que era coreano? De tanto ver K-drama, né? Ou seja, ela foi capaz de reconhecer que tinha 2 coreanos, né? Um fofinho e o outro carequinha, né? Que estavam lá, eles foram capazes de reconhecer. Olha, de tanto ver, eles conseguiram discernir. Meus queridos, reconhecemos que essa pessoa é povo de Deus pelo tanto que a pessoa vivencia a palavra de Deus. Vou bater o olho na vida de vocês, a maneira como você fala, as suas atitudes revelam muito quem você é. Ou você joga as regras deste mundo, ou você está em obediência à palavra de Deus. Sabemos quem é e quem não é povo de Deus. Quem vive a palavra de Deus e quem não vive a palavra de Deus. É visível, pessoal. Mais uma vez, o povo de Deus não se define por um limite geográfico. O limite do reino de Deus e do povo de Deus vai até onde existe uma vida e obediência à sua palavra. Se eu, pastor Davi, estou em obediência a Deus, aqui está o reino de Deus. Se meu irmão que está aqui do lado está em obediência, esse reino se expande daqui até ali. Se você
prega ou vive o reino de Deus na sua casa, ela se estende daqui para lá até a sua casa. Se você vive a palavra de Deus no seu trabalho, esse reino, esse povo de Deus, ela começa a se estender, a se espalhar no meu e no nosso mundo. Mais uma vez, o verso 5. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial em todas as nações. Se eu estou na palavra, eu sou o povo de Deus. E se o meu cônjuge não é, ou se o meu cônjuge não está na palavra, o reino de Deus se limita até você apenas. Não é porque a gente é chamado de cristão, que todo mundo é cristão. Não é. Se o povo de Israel, o povo da aliança, se um deles não tivesse passado sangue na batente, ali não é povo. Ali é morte na certa. Se o casal está na palavra, vivendo a palavra de Deus, até lá é povo de Deus. Se meus filhos não seguem, ali não é povo de Deus. Nós precisamos ter esse senso de realidade. A obediência à palavra é o que define quem é ou quem não é filho ou filha de Deus. É lógico, nós precisamos aceitar Jesus. Mas não basta apenas dizer uma vez e esquecer de Jesus. Meus queridos, fomos chamados, fomos convocados a ser povo de Deus. E Deus espera a sua resposta nessa manhã. Deus espera a resposta da sua família em relação à palavra de Deus. Se você vai viver ou não viver de acordo com ela. Meus queridos, vocês estão dispostos a se sacrificar para guardar e seguir fielmente a palavra de Deus? Amém? Então, seja certo que você foi chamado para ser povo de Deus. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O segundo ponto que eu gostaria de tratar nessa manhã, verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Não é tão diferente? Como assim uma nação de sacerdotes? Como assim uma nação santa? Não faz nenhum sentido formar um país e chamar o país de sacerdotes e chamar aquela nação de santa. Não temos o tempo para falar da parte da nação santa, mas hoje eu quero me deter no reino de sacerdotes. E o que é um sacerdote? Qual era a função do sacerdote no Velho Testamento? Ele era o intermediário de Deus. Ele era aquela pessoa que levava a oferta do seu povo perante a Deus. E Deus, vendo essa oferta, vendo o sangue, a ira de Deus apaziguava. A paz de Deus era revestida para o seu povo. Ou seja, o sacerdote, ele ligava essas duas pontas, Deus e o povo. E ele fazia o quê? Ele ligava, ele trazia as pessoas de volta à comunhão com Deus. Mais uma vez, quando Deus fala a minha nação, além de ser o meu povo, é uma nação de sacerdotes. O que Deus esperava que nós, como sacerdotes, fizéssemos? Eu e você somos pessoas que precisam conduzir outras pessoas para Deus. As pessoas que estavam ali em desespero, no pecado, e levar esse pessoal diante de Deus para que
esse pecado, esse desespero, essa tristeza possa ser resolvida. Nós somos solucionadores de problemas. Sabia disso? Sacerdote, nada mais do que você pegar essa ponta e juntar essa ponta. Só isso. Mas nós perdemos a noção desse sacerdócio. E o que rouba da gente ligar essa pessoa com Deus? A minha ganância, o meu querer, somente aqui nessa terra. Todos os nossos olhos, todos os nossos valores estão aqui na terra. Nós não estamos aqui para ser mediadores, nós não estamos sendo usados como facilitadores que vão ligar Deus e as pessoas. O que nós queremos é que nós possamos ser felizes neste mundo. Sim, somos felizes, mas nós não podemos nos deter na felicidade que o mundo fala. A maior bênção que nós podemos receber é ser considerado propriedade exclusiva de Deus. Isso é uma questão muito grande que talvez a ficha só vai cair dessa noção quando nós estivermos ali no grande julgamento e com nossos olhos ver o céu e o inferno. Como é que as coisas serão divididas? E você vai dar, puxa, graças a Deus que estou desse lado e não do outro. Nós perdemos essa sensação. Por quê? Porque quem quer ser o objetivo final da bênção sou eu. Quando a bênção fica apenas enclausurada a mim, não temos tempo para pensar em outros. Senhor, me abençoa. Eu quero mais e mais. Sendo que nós já temos o suficiente para dividir. Nós temos uma mensagem viva para levar aquela pessoa perante a Deus. Mas de tanto a gente ficar só em nós, esquecemos do nosso papel de sacerdote, de ser mediador, de ser um facilitador. Ficamos presos à nossa realidade financeira, nossa realidade econômica, nossa realidade social, do status, que nós perdemos de vista o verdadeiro chamado do povo de Deus, o nosso sacerdócio. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mais uma vez, só por esse motivo já é uma bênção. Como Abraão, uma vez que somos povo de Deus, seremos fontes de água viva para saciar a sede que as pessoas têm pela eternidade. Tantas pessoas que precisam da eternidade. E nós esquecemos dessa realidade. Na verdade, temos a maior bênção, que é a revelação final, na qual todos os rituais e mandamentos convergem, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos muito mais abençoados do que aquela época de Moisés. Muito mais. Nós não temos desculpas. Infelizmente, nós não damos valor a essa bênção e nem fazemos questão de compartilhar dessa bênção. Mais uma vez, nosso problema é que muitas vezes buscamos mais as bênçãos que o mundo oferece do que as bênçãos que Deus já nos ofereceu. Esperamos receber algo mais e mais. Mais uma vez, esquecemos que já temos o suficiente para dar, repartir e anunciar essa bênção que já nos tem alcançado. É como aquele voo que você perdeu. Reclamou com todos, exigiu seus direitos
e ressarcimentos dos prejuízos. Sei lá, montou a barraca ali no aeroporto. Mas quando você descobre que o avião que você perdeu caiu, aí a história é completamente diferente. Você perde palavras pelo grande livramento. Meus queridos, muita gente pegou esse avião. Muita gente da nossa família está entrando nesse avião que vai cair. E você sabe como fazer para que aquela pessoa não entre nesse avião. Nós precisamos ter esse senso de urgência. Nós precisamos alcançar pessoas como sacerdotes. Se somos chamados para ser povo de Deus, então precisamos também atender o chamado para ser sacerdotes, anunciando que Jesus é o nosso mediador e sumo sacerdote escolhido por Deus, que pagou de vez a maldição e nos fez viver na paz com Deus. Mais uma vez, eu enfatizo, essa é a maior bênção. E nós precisamos divulgar. Meus queridos, quantas pessoas moram no mundo? Bilhões de pessoas. Mas ele te escolheu. Dentre bilhões de pessoas, ele te escolheu e não escolheu o outro. Não podemos viver para nós mesmos. Ele te chamou, ele te escolheu para você cumprir o papel de sacerdócio. Por isso, meus queridos, precisamos viver e obedecer à palavra de Deus e principalmente levar vidas para Jesus. Nós precisamos ligar as duas pontas. Seja sacerdote em sua casa, somos chamados para ser a solução para Jesus. Por isso, leve o seu cônjuge a amar mais a palavra de Deus. Leve seus filhos a serem verdadeiros adoradores diante de Deus. Vão fazer dessa igreja uma igreja que tem fome e sede pela palavra de Deus. Vamos levar adiante a esperança que uma vez nos trouxe até aqui. Essa esperança não pode parar aqui, na minha vida. É muito egoísmo parar aqui. Essa esperança, ela precisa ser compartilhada. Meus queridos, compartilhem a bênção de ser povo de Deus com outras pessoas. Não deixa essa bênção somente para você. Meus queridos, você está disposto a fazer parte do povo de Deus? Então, declare que Jesus, a gente fala Senhor, mas eu troquei essa palavra Senhor para a palavra governador. Acho que tem muito mais sentido para nós. Então, declare que Jesus é governador e salvador de suas vidas. E viva o sacerdócio e a santidade nos seus lares, no seu trabalho e no seu mundo. Amém, irmãos? Gostaria que vocês pudessem fechar os olhos, eu convido a equipe de louvor. E nós vamos ter um momento de decisão. Eu quero que você pudesse estar comigo para responder essas duas perguntas. A primeira pergunta é essa. Você está disposto a se sacrificar para guardar e seguir fielmente pelo menos um verso nessa semana? É um verso, pessoal, um verso. Se você sacrificar e guardar esse verso, então você é povo de Deus. E o segundo, você está pronto para o sacerdócio real? O sacerdote é aquele que reparte ou que recebeu, porque Deus é a fonte da nossa bênção. Meus queridos, eu queria que você pudesse repartir a bênção da salvação com pelo menos 3 pessoas nessa semana. 3 pessoas. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer.
Eu escolhi uma ontem, faltam mais 2 pessoas. Reparta essa bênção. Pode ser seu pai, pode ser seu filho, quem seja. Da sua boca você vai falar de Jesus. Para 3 pessoas. São essas 2 perguntas. Eu gostaria que você pudesse responder e ter um momento com o nosso Deus.